Você nasceu para prosperar. Se em algum momento, em algum nível, aí no seu inconsciente, a Bíblia faz sentido para você, está escrito em João 10:10. Eu vim para que tenham vida em abundância. Agora olha para sua vida, você não tem abundância, você não está vivendo o que você nasceu para viver, ponto. Então não é sobre você, não é sobre onde você nasceu, não é sobre as suas dificuldades, é sobre o que já é seu e você não está tomando posse. Sabe por que você não está tomando posse? Porque entra gente na sua vida para você não ter posse. Porque você se sabota para não ter posse. Porque você não controla suas emoções para não ter posse. Porque você fica estressado, irritado demais, se conecta com gente errada, muitas das vezes sem perceber, tenso de querer ajudar todo mundo. Tem gente que não é patrão, tem gente que é paitrão, mãetrão, quer ajudar todo mundo, sacrifica a própria família para ajudar, porque tem um senso de ajuda descontrolado, e muitas das vezes porque teve uma realidade difícil, aí quando começa a ter um pouquinho de resultado, joga tudo fora, e aí se sabota e não cresce. Por quê? Porque acha que tá ajudando, mas tá se sabotando. Repete comigo, isso é sabotagem. E aí eu falei que ia pegar pesado, sabe qual é o nome disso? Quem aqui conhece alguém que tem muita dificuldade de deixar alguém e andar pra frente? Não se acusa não, fala de quem você conhece. Não é pra você falar, sou eu não, pode ficar tranquilo que eu sei que aqui não tem gente assim, mas vocês conhecem alguém, né? E aí, gente, olha que interessante, a gente às vezes ajuda, eu não vou repreender vocês, porque eu fui esse cara. Eu aprendi com a minha mãe que o meu dinheiro era o dinheiro da minha família. E na minha trajetória, os meus irmãos fizeram muita coisa errada. Lembra do bairro que eu nasci? Os meus irmãos não tiveram a mesma sorte que eu. Eles fizeram merda. Nas merdas que eles fizeram, eu tive a sorte de ser o cara mais bem sucedido da minha família. Então, se a minha mãe, que foi doméstica a vida inteira, tinha que ajudar toda a família, imagina o cara que era mais bem sucedido. Eu me sentia obrigado emocionalmente. Era uma prisão. Então, empreender e ter resultado passou a ser o meu karma. Talvez isso esteja acontecendo com vocês, né? Vocês conhecem alguém que passa por isso? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe por que isso acontece com você? Pra te sabotar. Porque você já rompeu, só que alguma coisa tá tentando te levar pra lá de volta. Tá entendendo o que eu tô dizendo? E se você não ampliar o que tem aqui dentro, meu amigo, minha amiga, você volta pra onde você saiu. Porque a jornada do empreendedorismo é crescer. A jornada do empreendedorismo é muitas das vezes ter a coragem de fazer o que tem que fazer e andar com quem tem que andar. Mesmo que seja para você ir lá na frente, depois voltar e ajudar de forma estratégica. Porque se você fica aqui tentando ajudar agora, isso é um poço sem fundo e não resolve. Então, para você fazer a sua empresa crescer, primeiro você tem que crescer. Sua empresa crescer, você tem que crescer. E como é que você cresce? Andando com as pessoas certas. Aprendendo com quem já chegou lá. Aprendendo com quem viveu experiências que vocês estão vivendo. E é para esse lugar que eu quero levar vocês. No Brasil, 4 empresas fecharam as portas a cada minuto em 2023. Olha que loucura. Você abre uma empresa, você passa um inferno para fazer a empresa funcionar, você tem uma dificuldade tremenda e a sua empresa quebra. E aí eu tive a oportunidade de fazer o mestrado. O mestrado é um negócio muito louco, porque 3% da população brasileira hoje tem mestrado. Vocês acham que eu estou falando isso porque eu sou vaidoso? Eu quero dizer que eu faço parte de 3% da sociedade brasileira? 3% da sociedade brasileira estudou o que eu pude estudar? Não não estou falando isso para vocês olharem para mim como esse cara. Eu estou falando isso para vocês entenderem o seguinte, olha, eu faço parte de 3% da população brasileira que fez mestrado e doutorado, mas eu sou aquele cara que nasceu no meio da criminalidade. Então, de novo, se eu sair de lá e me tornei o cara que eu me tornei, não importa a dificuldade que você tem na sua empresa, se você aprender a fazer direito e deixar pra trás o que você precisa deixar, você vai ser bem sucedido. Faz sentido o que eu tô falando? Sim ou não? Sim ou sim? E aí, olha, você não tem que fazer parte das estatísticas. E adivinha o que eu fui estudar no meu mestrado? Por que empresas grandes quebram e por que empresas pequenas crescem. Então, o que eu estou falando e que eu vou falar para vocês até o final dessa palestra também tem a ver com uma pesquisa científica que eu me dediquei a entender por que que a empresa vai e por que que a empresa derrete. E adivinha o que eu descobri na minha pesquisa? Gente, eu estou falando de uma pesquisa científica. Eu descobri que empresas crescem por causa do líder. E eu descobri que empresas quebram por causa do líder. Toda empresa, ela tem um resultado do tamanho da mente do seu principal líder. Porque tudo flui de vocês. Você saiu de onde você saiu e chegou até aqui. Só que o que te trouxe aqui não vai te levar aonde você quer. Então você precisa ampliar as suas estratégias. Precisa aprender aquilo que você ainda não sabe. Faz sentido pra vocês? Sim ou sim? Sim ou sim. Perceberam, né? Então, você não pode fazer parte da estatística. Agora, qual que é o maior desafio do empresário? Quem fala pra mim? Cara, o que dá dor de cabeça lá na sua empresa? O que toma seu tempo? Fala pra mim. O que rouba sua energia? Fala comigo. O que rouba sua energia lá na sua empresa? O que dá trabalho? Mão de obra, gente. Quem concorda? Fala eu. Gente dá trabalho, né? Muito longe daqui as pessoas falam assim, é mais fácil lidar com bicho do que lidar com gente, já viu isso? Aqui não tem ninguém que nem pensa isso, né? Mas é mais fácil lidar com bicho do que lidar com gente?
Não que é mais fácil lidar com bicho do que lidar com gente se eu preciso trabalhar com gente. Todo mundo já ouviu falar sobre liderança, né? O que é liderança? Liderar é conduzir as pessoas de um lugar ao outro, correto? Só que a gente lidera a gente ou lidera boi? A gente lidera a gente. E acha que gente é mais difícil que bicho é mais fácil que gente. Estão entendendo como é que a gente se sabota? Então, beleza, lidar com gente é desafiador, não é? Mas me fala alguma coisa na sua vida que você não precisa de outra pessoa. Seu negócio vai crescer quando você começar a entender de gente. Porque é gente que tem lá. É gente que vai te fazer crescer. Tem desafios de lidar com pessoas? Tem. Tem desafio casar? Tem desafio ter filhos? Pra ser amado, você precisa do outro. Como é que você quer crescer sem gente na sua empresa? E aí você quer fazer tudo só porque você se sabota dizendo que lidar com gente é muito... E aí você bota a culpa nas... Mas quem escolheu andar sozinho? Quem escolheu ficar no operacional? Quem escolheu reclamar das pessoas? Quem escolheu liderar boi? Ah, a culpa é das pessoas, né?